Um dos exemplos mais poderosos de uma vida de oração é o nosso Mestre Jesus. E essa vida influenciou os discípulos a fazerem o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Eu sou o professor João Belarmino e hoje nós estamos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre a oração dominical, ou a conhecida oração do Pai Nosso. Para muitas pessoas que imaginam que a oração do Pai Nosso é apenas uma reza, deixe eu lhes avisar que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E esse modelo tem princípios fundamentais que nós queremos aqui hoje, nesse dia, compartilhar com você. Mas antes, vamos fazer uma oração. Se nós estamos falando de oração, nada melhor do que começar estes ensinamentos de hoje com oração, como Jesus nos ensinou. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença neste momento e agradecendo a Ti, Senhor, pela Tua palavra, agradecendo a Ti pela Tua vontade sobre a nossa vida, por aquilo que Tu tens reservado para nós hoje, através desses ensinamentos. Senhor, a nossa oração é para que o Teu Espírito Santo possa nos acompanhar e nos trazer entendimento e revelação, pois é a exposição dessa palavra que traz vida e conhecimento e entendimento sobre nós. Muito bem, como nós estávamos falando no início, a vida de Jesus influenciou os seus discípulos a fazer o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Que pedido tremendo! E quando nós olhamos toda a trajetória da vida terrena de Jesus em relacionamento com seus discípulos, eu não vejo em momento algum os discípulos pedindo para que eles ensinassem a pregar. Jesus, ele colocou a inspiração e a unção. Mas quando se trata de oração, nós aprendemos com Jesus que a oração pode ser ensinada. É muito triste quando nós vemos, por exemplo, muitos eventos que às vezes acontecem nos nossos templos, em algumas denominações, as chamadas ministérios de danças e tantas outras inovações que são trazidas para o nosso arraial cristão, mas em momento algum, dificilmente nós vemos um seminário de oração. Nós vemos seminários de música, seminários de adoração, que também são fundamentais, mas raramente se vê alguma coisa relacionada à oração. E o incrível é que o Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vamos então ao modelo de oração
ensinado por Jesus. Ele diz assim no capítulo 6 do livro de Mateus, versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Primeira coisa que o Senhor lembra aos seus discípulos, aos seus acadêmicos, ali, aos seus estudantes, é que eles deveriam imaginar antes de qualquer coisa, quando eles estiverem orando, que eles não estão entrando em qualquer lugar, eles estão entrando na casa do seu Pai. Você já entrou na casa de uma pessoa estranha? Você entrou na casa de uma autoridade que você não tem intimidade com ele? Você ensaia as palavras, você balbucia o que você vai falar, você planeja o que você vai falar. Quando você entra, quando você está conversando com seu Pai, você não precisa ensaiar conversa, falar palavras bonitas, mas, aliás, você deve internalizar e verbalizar também essa palavra tão tremenda que é Pai Nosso. Quantas pessoas que não conseguem dizer essa palavra Pai? Pessoas que durante toda essa vida elas deveriam ter na expressão do seu Pai terreno um reflexo do Pai celestial, mas isso não aconteceu. Mas eu quero falar para você hoje que Deus é o nosso Pai. E a palavra diz assim: ainda que meu pai ou minha mãe esquecesse de mim, o Senhor cuidaria de mim. O Senhor é o nosso Pai. A segunda coisa que me chama a atenção é que lá no livro de Romanos nos diz assim que o Espírito nos inspira a chamar Deus de Abba Pai. O que é Abba Pai? Era uma expressão usada na linguagem aramaica que significa paizinho. Que coisa tremenda! Não é somente pai, é paizinho. E quando nós falamos de paizinho, nós falamos de intimidade, nós falamos de afetuosidade. E é isso tudo que Deus é para mim e para você. Então nós não podemos ser como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, quando ele ficava pelos cantos ali e com ciúme do seu irmão mais novo, que havia desperdiçado toda a fazenda do seu pai e agora estava de volta arrependido. E o pai fala para ele: filho, todas as coisas, tudo que eu tenho aqui também é teu. Então isso se chama filiação, paternidade. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Você precisa se aproximar de Deus com intimidade. E eu quero dizer que intimidade fala de tempo na presença de alguém. Tem muitas pessoas, tem muitos casais, tem muitos filhos que convivem 24 horas com seu pai, mas não tem intimidade com ele. Muitas vezes usam a mãe para fazer algum pedido ao pai. Mas olha, você não precisa de atalhos. Você pode chegar até a presença do seu pai sem hora marcada e falar com ele a qualquer momento, porque ele está disponível para nos ouvir. Pai nosso que estais nos céus, lugar de autoridade, lugar de domínio, lugar de posição. E diz assim: santificado seja o teu nome. Lembremos-nos que nós temos que santificar o nome do Senhor na nossa vida. A santificação nos lembra que para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ter as nossas vestes completamente limpas. Lembrando lá na visão de Isaías, no capítulo 6, que os querubins, os serafins diziam: santo, 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 ou Kadosh, Kadosh, que quer dizer santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então aquele que se aproxima de Deus deve se afastar do pecado.
O terceiro ponto dessa oração é: venha o teu reino. E nós temos que orar pedindo que o reino de Deus venha no sentido futuro, através da vinda de Jesus, orando Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas também fala do momento em que estamos na terra e nós temos que orar para que o reino de Deus ele venha sobre a nossa nação. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz e justiça no Espírito Santo. Imagine você uma cidade invadida, tomada de conta, onde o reino de Deus estabelece. Havia uma cidade chamada Pérgamo, que o Senhor Jesus disse: olha, lembra-te que tu habitas onde está o trono de Satanás. Imagine quando Satanás estabelece o trono dele num país, numa cidade, acontece o que nós estamos vendo nas nossas cidades brasileiras dominadas pela criminalidade, pela imoralidade, por toda baixaria, toda coisa ruim, né? Onde Sodoma parece um jardim de infância. Pois bem, a outra petição é: faça-se a tua vontade. Eu quero falar para você hoje que muitas pessoas usam faça-se a tua vontade como se fosse uma mandinga, como se fosse um sortilégio, como se fosse um cara coroa. Muitas pessoas, já vi muitas pessoas orando por enfermos e ela diz: Senhor, faça-se a tua vontade. Ora, qual é a vontade de Jesus com relação à enfermidade? A Bíblia diz que ele já levou sobre si as nossas doenças, assim como ele já levou sobre si os nossos pecados. Então a vontade do Senhor Jesus já está exposta na sua palavra. Temos que orar com confiança. Faça-se a tua vontade, assim na terra como acontece nos céus. Nós precisamos orar para que isso aconteça nas nossas cidades, nas nossas famílias. Nem sempre a vontade do Senhor tem sido feita na terra como acontece nos céus. Senão Jesus não orientaria para que nós orássemos dessa maneira. Depois nós temos um outro ponto que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante observar que não é o pão de amanhã ou do ano que vem, é o pão de hoje, o pão nosso de cada dia. Jesus já orienta aqui, desde já, que a nossa oração não deve estar motivada pela ansiedade, né? Muitas pessoas elas sofrem por antecipação, mas olha, Jesus está dizendo que nós devemos orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Deus que cuida da erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, ele vai cuidar de você e cuida de mim também. Depois, nós temos aqui o perdão, que tem que estar envolvido quando nós fazemos a nossa oração. Muitas pessoas chegam diante de Deus, elas pecam no varejo e pedem perdão no atacado. Mas olha, é importante você dar nome aos bois. Pecado tem nome. E nós temos que confessar o nosso pecado. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A outra parte dessa oração significa: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos deve. Então, se você não perdoa, quando você está orando, você não perdoa aquela pessoa que deve a você, a sua oração vai ter um problema, vai ter um bloqueio. Ela não vai ser respondida. Depois, a última parte diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesses últimos tempos, o Senhor me inspirou a fazer essa oração, uma oração preventiva. Essa é a oração preventiva. Nós oramos durante quase 5 meses por uma determinada
eleição que ia acontecer no parlamento. E nós começamos, por orientação divina, já a prever, a fazer uma oração de preventiva. Tem muitas pessoas que elas oram quando elas já entraram na tentação, elas já entraram no mal. O Senhor Jesus, falando para Pedro, os discípulos, disse: olha, orai e vigiai para que não entreis em tentação. E Pedro disse: Senhor, o que é isso? Eu vou contigo até a morte, se for necessário. Mas o que aconteceu? Bastou o galo cantar, Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele não atentou para orar preventivamente. Meus amados, eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa estar incendiando o teu coração para você orar. Ao término desse vídeo, eu peço que você deixe a sua curtição e você inscreva-se no nosso canal. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste dia, a nossa instrução, a nossa orientação, meu Deus, foi sobre princípios da oração dominical ensinada pelo Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo que está em mim possa ir até esta pessoa, meu Deus, e colocar nela uma sede e uma fome pela oração. Deus abençoe você, fique na paz e na graça de Jesus.